Coisa aqui. Lucas 5, verso 5. Amém, igreja? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu a estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse: Simão, fazei-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Amém, igreja? Essa aqui é a palavra do Senhor, pois meu coração. Pode sentar. Irmãos, vamos voltar mais ali um pouquinho na passagem de Jesus, que Jesus, ele nasce em Nazaré e cresce em Nazaré. Jesus, ele aparece, depois que ele nasce, aos 12 anos, no meio daqueles grandão, daqueles que era médico, daqueles que era afortunado, e Jesus, ali com 12 anos, administra a palavra, e ele já era cheio do Espírito Santo, e aqueles povos que estavam ouvindo ali, aqueles mestres ali, que era letrado assim, eles falavam e ficaram maravilhados de Jesus. Então Jesus aparece. E dando esse tal, a Bíblia não fala mais de Jesus. E quando Jesus vem aparecer, é quando Jesus já está com 30 anos de idade, e Jesus sai da cidade dele e desce até o rio, onde é batizado pelo João Batista. E quando ele é batizado por João Batista, ele é cheio do Espírito Santo. Então ele é levado para o monte, ali ele fica jejuando 40 dias e 40 noites. Ele teve fome. E quando ele teve fome, o diabo foi atentar Jesus. E ele sendo atentado, nos dias de hoje, meus irmãos, crente que é tentado pelo diabo, que tem a posição de Cristo Jesus, jamais ele cai em tentação. Quando nós estamos atentados, temos a vida no altar, nós não caímos em tentação, porque o nosso alvo é Jesus Cristo. O nosso alvo não é aqui na terra, o nosso alvo é em Cristo Jesus. E Jesus sendo tentado pelo Satanás, ele desceu. Então quando Jesus desce do monte, ele começa a fazer o que Deus tinha mandado para ele. Jesus prega 3 anos e 6 meses. E ele começa o ministério dele. Primeiro, ele passa na casa de Pedro. E ali uma grande multidão segue ele, e ele cura a sogra de Pedro. E Pedro, não sabendo de nada, Pedro estava pescando. Pedro quase não ouviu falar de Jesus, a não ser naquele encontro que eles tiveram ali. E quando Jesus desce para a banda do mar da Galileia, e Pedro estava ali, Pedro estava cansado, sendo que ele tinha pescado a noite inteira e nada tinha pegado. Meus irmãos, às vezes a luta na minha vida e na minha vida é tão grande que nós chegamos a desanimar, nós chegamos a ser frustrados diante do Senhor. Ah, Senhor, eu sirvo um Deus, mas que eu não estou vendo retorno. O Senhor diz: insista um pouco mais, que a vitória está ali, além da porta, lá da cheia de canta. E Jesus então pede a Pedro o barco emprestado. E Pedro pega o barco e empresta a Jesus. E Jesus faz o seu sermão ali para aquele povo, que a multidão apertava Jesus. E Jesus pega o barco emprestado de Pedro e começa a falar das maravilhas do Pai. Mas Pedro
porque a rede é pesada. E para ficar minando e jogando no mar também é pesado. E joga a rede, não pega nada. E joga a rede, não pega nada. Mas eis que vem chegando o carpinteiro na sua vida, Lavacheia. Jesus de Nazaré vai passar por aqui nessa noite. Ele está passando aqui e diz: lança-te a rede ao mar, Lavacheia, Lavacheia. E Pedro vai ao alto, ele fala: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede, Lavacheia. Irmãos, não era pela fé de Pedro, que Pedro já fala: pela sua palavra eu lançarei a rede ao mar. Irmão, às vezes o Senhor não faz as coisas na minha vida pela minha fé. Ele fala porque Ele tem cuidado de você. Ele sabe que nós somos fracos. Depois de trabalhar a noite inteira, mandar você para o lugar da sua frustração. É só sobre a palavra de Jesus Cristo que nós temos, meus irmãos, que ter fé. Porque às vezes nós estamos tão desanimados que nós falamos: Senhor, eu não acho força, Senhor, para lutar contra essa luta que está vindo sobre a minha vida. Mas o Senhor diz: sobre a minha palavra você vai vencer essa luta nessa noite, Lavacheia. O Senhor tem prometido grandes coisas para nós nessa noite, Lavacheia. Meu irmão, não é porque Deus tinha alguém para escolher o barco, porque tinha 2 barcos. Deus escolheu Simão não é porque ele gostava mais de Pedro. Mas, irmãos, saiba de uma coisa: que Deus, quando Ele abençoa um servo seu, é porque Ele vai abençoar você também. Nós não devemos ter ciúmes porque o Senhor escolheu o barco de Pedro. Não. Nós devemos falar: Senhor, abençoa o meu irmão, porque o Senhor vai visitar o celeiro dele nesta noite. E Deus, abençoando o celeiro do seu irmão, vai abençoar o teu celeiro nesta noite. E quando Pedro joga a rede ao mar, a Bíblia fala que a rede vai a pico. E quem Pedro chama? Chama os outros que estão no barco, né? Que deu para encher os barcos deles e encher o barco de Pedro, meus irmãos. Então a bênção do Senhor na minha e na sua vida é abundantemente. Ela é abundante porque Jesus, Ele é bom, Lavacheia, levanta. Ele não escolhe a quem Ele quer abençoar. Não é porque nós cantamos bonito, não é porque pregamos bonito, não. O Senhor não leva isso em conta. Ele leva você pela sua natureza. Do jeito que você chega até Ele, com uma humilde de coração. Às vezes nós queremos ser exaltados, falando: eu posso, eu sei. Mas o Senhor diz: se eu não estiver na sua vida, você não faz nada, Lavacheia. Você está aqui nessa noite porque fui eu que te tirei você dessa cama, Lavacheia. Você está aqui nessa noite porque eu quero falar com você nessa noite, Lavacheia. Hoje o Senhor tem bênção para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todo que está na nave dessa igreja. Porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade, Lavacheia. Meus irmãos, nós devemos conhecer as águas profundas do Senhor. Às vezes nós queremos ficar só na beira da praia, tá dando coxinha ali, tá dando lambari, tá dando um peixinho mais pequeno. Mas o Senhor fala: hoje eu te levo para as águas profundas. Hoje você vai viver o sobrenatural na sua vida, Lavacheia. Deus tem coisas grandes na sua vida. Ele não quer que você vive de migalha. Ele quer que você vive o sobrenatural dele na sua vida. E o sobrenatural de Jesus é para quem busca. Ele diz: eis que eu estou à tua porta e bato. Se você abrir a tua porta, eu entrarei e cearei contigo. Aleluia. Aquele que busca verdadeiramente me encontrarão, Lavacheia. Nós estamos vivendo num tempo, meus irmãos, onde nós só queremos as bênçãos do Senhor, mas não queremos cooperar com aqueles que precisam de nós para levar a palavra do Senhor. Nós queremos só comer do maná do céu, mas nós não queremos entregar aquilo que o Senhor tem na nossa vida. Nós temos que abençoar quem nos abençoa, Lavacheia, decanta, Lavacheia. O Senhor tem um propósito na vida de cada um nessa noite.
fácil. Ah, é bonito falar, né, irmã Wanda? Mas quero ver viver, né? Irmãos, mas existe um Rei da Glória. Existe um Deus que tudo pode, que Ele vai te dar força na hora da sua angústia, na hora do fracasso. Não é porque eu sou crente que eu não vou ter fracasso, eu tenho fracasso. Mas eu tenho Jesus, que é o meu escudo, alabacheia. Eu tenho Ele como a minha proteção, alabacheia. Se eu posso chorar, eu choro. Mas eu tenho o Consolador da minha vida, alabacheia, decanta, alabacheia. Às vezes nós passamos por dificuldade, passamos. Mas nós temos o Rei de Reis, alabacheia, que é dono do ouro e da prata, alabacheia, decanta, alabacheia. Não há impedimento para aquele que serve ao Senhor. Vamos começar a colocar nesse ano a nossa fé em ação, alabacheia. Sobre a palavra de Jesus, lança agora o que você quer que Deus faça na sua vida, alabacheia. Que sobre a palavra de Jesus Ele vai fazer. Não é pela minha fé, não é pela sua fé, mas é pela palavra de Jesus de Nazaré, aleluia. Irmãos, nós temos tudo na nossa mão. Nós temos as ferramentas, mas nós não sabemos lidar com as ferramentas que o Senhor nos prepara para nós. Nós não estamos querendo entrar no particular com Jesus. Nós só estamos querendo beber água fresca, meus irmãos. Nós estamos querendo viver na sombra, alabacheia, decanta. Estamos se esquecendo do encontro de Jesus, alabacheia, decanta. Jesus ainda ministrando essa palavra. Jesus ainda fala para Pedro: Pedro, eu chamarei de você um pescador de alma, alabacheia. Jesus está procurando os pescadores de alma aqui nesta noite, alabacheia. Aonde estão aqueles que vão trabalhar para o celeiro do Senhor nessa noite? Aonde estão os adoradores para levar minha palavra? O Senhor disse: eis que os campos estão vazios e a seara ainda é grande, alabacheia, decanta. Mas são poucos os ceifeiros que querem trabalhar na minha obra. São poucos aqueles que querem falar de mim verdadeiramente, alabacheia. Mas hoje o Senhor fala: eu estou aqui para mudar a tua história nesta noite, alabacheia. Eu estou aqui para mudar o teu cativeiro, alabacheia, decanta. Mudar a situação que você fala que não tem jeito, mas para mim tem jeito, alabacheia. Para Jesus não tem que não tem jeito. Para Ele tudo tem jeito. É só nós entrar no particular. É só nós entrar na palavra do Senhor. É só nós comer essa palavra aqui, alabacheia, decanta. Aqui está o escudo para a sua fé. Aqui está a tua saída, alabacheia, decanta. O Senhor manda dizer: aqueles que não são nem na minha escritura não são em nada de mim, alabacheia. Nós não podemos, meus irmãos, andar de qualquer maneira na presença do Senhor, não. Nós não podemos ir de qualquer maneira levar a palavra do Senhor. Porque, primeiramente, eu sou vista aqui na frente, alabacheia, para que não haja escândalo na minha obra. Assim diz o Senhor. A obra do Senhor é perfeita, ela é agradável, ela é pura, ela é santa. Jesus morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, embora eu seja pecadora, porque senão eu não estaria aqui nessa noite ainda. Eu já estava na glória. Mas nós devemos, meus irmãos, a pegar essa palavra aqui, comer ela, meditar na palavra do Senhor, e o Senhor vai fazer na sua vida algo extraordinário, porque o Senhor prometeu e o Senhor não mente. Jesus, Ele nunca mentiu, que fazia e não fez. Até os dons que Deus dá, meus irmãos, se a pessoa sair do caminho de Deus, Ele nunca tira. Porque o nosso Deus, Ele não é mentiroso. E Ele fala que Ele não é filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele te dá na sua vida. Então, meus irmãos, eu acho que o erro está em nós mesmos. Às vezes nós não alcançamos alguma graça, é porque eu não estou na olaria de Jesus. Eu não estou em posição de receber a graça. Aí o Senhor fala: vai orar mais um pouquinho, vai chorar mais um pouquinho. Amanhã talvez eu passe lá no seu celeiro. Talvez amanhã eu visite aquele parente que você tanto pede para me
vida. Aí nós ficamos frustrados. E nós ficamos frustrados com Deus. Mas, irmão, nós devemos examinar se aquela pessoa está em Cristo Jesus. Aleluia! Para que o Pai não seja agricultor, mesmo? Porque às vezes nós falamos, o irmão falou de profecia, mas não aconteceu, né? Mas não é, irmão, a profetada veio. Mas a profecia, ela é fiel na sua vida. A profecia que vem do maná do céu, ela é na sua vida, sim. Porque ainda há profeta, a profetisa de Deus ainda nessa terra. Não existe só profetada, não. Existe profetas fiéis a Deus, Altíssimo. Então nós não devemos colocar as nossas frustrações em Deus, porque nós não recebemos aquilo que o homem falou para nós. Porque o homem mente. O homem, se Deus não tiver misericórdia dele, ele cai. Mas nós devemos crer no Deus da sabedoria. Porque Deus sabe que com ele não tem disque me disque. O Senhor não tem lá nem cá. Com ele é sim, sim, não, não. Então eu, como crente que sou, eu devo buscar aquilo que vem do céu para a minha vida. Nós, como crente, nós já sabemos um pouquinho das coisas celestiais. Então nós devemos compreender, meus irmãos, o que é profecia vindo de Deus e o que é profecia da carne e do homem, para que nós não possamos ficar frustrados, a lava cheia de canta. Pedro estava frustrado, mas não por causa de uma profecia. Ele estava frustrado porque ele dependia daquela pesca para sobreviver. Você sabe que aonde Pedro estava era uma aldeia muito pobre. Eles dependiam daquela pesca. Ele dependia daquilo para pagar suas contas, para pagar os seus atributos, para levar alimento para dentro da sua casa. Agora, quando amanhece um dia, a rede está vazia. A frustração pega o homem. Não adianta nós falar que nós não vamos ficar frustrados, porque nós somos seres humanos. Quem não fica frustrado é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. E Pedro fica frustrado sim. E daí quando Jesus faz a proposta para ele voltar para o mar alto, ele fala, nossa, joguei a rede 24 vezes, não peguei nada. Eu manjo de pescar, né? Porque a gente tem essa mania de grandão, né? Ai, eu manjo disso, eu manjo daquilo outro. Mas nós não manjamos nada não, meu irmão. Quem manja é Jesus Cristo de Nazaré. Se ele mandou você voltar, é porque é para você voltar. Se ele falar, volta para o lugar onde você foi frustrada, aonde você foi pisada, e lá que eu vou te exaltar, ele vai te exaltar. Aleluia. Pedro volta para o mar alto e veja quanto peixe, já que o irmão falou que gosta de peixe, né, irmão? Veja quanto peixe ele pegou, meus irmãos, que deu para dar lá para a comunidade inteira, ainda sobrou, vendeu, pagou as contas. Agora eu faço uma pergunta: Jesus Cristo não frustra nós, não, né? É nós que estamos frustrados. Nós estamos frustrados, sabe por quê? Porque às vezes nós não andamos mesmo na presença do Senhor. Irmãos, para nós, às vezes, uma coisinha assim, a gente vai falar assim, não faz mal eu fazer isso, né? Mas para o Senhor faz muito mal, sim, porque Deus, ele é santo. Ele quer a reverência toda para ele. Porque ele já deu seu filho amado para morrer na cruz do Calvário, por mim, por você. Agora fala, não existe pecadinho, não existe pecadão. Para Deus não existe não, irmão. Pecadinho e pecadão para Deus é a mesma coisa, ela cheia de cura. Nós devemos andar em santidade com Jesus, para que o mundo aí fora veja nós e venha ver da onde que nós somos. Aleluia! Eu vou ver. Um exemplo, a irmã Lúdia aqui, né? A irmã Lúdia está passando na rua, uma serva de Deus, semelhante de brilho de Cristo, uma mulher virtuosa. A pessoa vai querer ser imitadora dela. Aleluia! É porque Jesus fala que a gente tem que imitar coisa boa, né? Então vamos imitar a irmã Lúdia. Agora vai a irmã Wanda lá, passeando na rua, tudo à vontade. Vou ver onde que essa mulher vai. Nunca que eu vou naquele lugar. Onde essa mulher congrega? Meus irmãos, nós devemos andar na presença do Senhor Jesus. Porque não adianta o pastor falar e nós mesmos não ter a consciência daquilo que é pecado para a nossa vida. Às vezes nós queremos fazer aquilo que dá vontade, mas não, nós devemos obedecer os nossos líderes sim na face dessa terra. Porque o Senhor colocou os líderes para nós obedecer. Se a nossa igreja diz que não permite nós fazer
encontrar os verdadeiros adoradores. Está difícil porque os crentes não querem compromisso com a obra do Senhor. Os crentes devem ir à igreja a hora que der vontade neles. Irmãos, vai chegar um dia que o Senhor vai pegar os crentes de surpresa. E os crentes estão tudo com preguiça na casa. O Senhor vai vir nas nuvens de glória. Porque Ele prometeu que vai vir buscar a sua igreja. E Ele não mente. Jamais. O Senhor diz que Ele está às portas já. Olha como está esse mundo. O mundo já está corrompido. O mundo, meus irmãos, já não tem nem vontade de ir no centro mais. Nem para comprar nada. Porque o centro, meus irmãos, é um tarde do povo se esqueceu de Deus. É um querer comprar, querer comprar, querer comprar. É um gastação de cartão, meus irmãos, que quando vem no ano, misericórdia. Daí os clientes caem tudo na depressão, né? Cai tudo na depressão, tô cheia de pouco pagar, porque não vigia. O Senhor diz que Ele deu um livre-arbítrio para o homem fazer aquilo que Ele quer. Mas se nós cairmos na presença de Deus e começar a vigiar, e começar a ter um diálogo com Deus, você vai ver como Deus vai mudar o meu modo de enxergar a vida. Deus vai mudar o meu modo de ser. Deus vai mudar tudo que é de ruim na minha vida, meus irmãos. E vai começar a trabalhar no meu espiritual. O que importa para Deus não é a aparência. O que importa é o que vai dentro do nosso coração. Aleluia. Não viva de aparência, porque a aparência não vai levar ninguém para o céu, alabaxeia. A aparência vai ficar aqui na terra, alabaxeia. Mas a vida com Cristo vai ser eterna, alabaxeia. Nós temos que viver sim o sobrenatural de Deus, porque Ele deixou para nós. Amém. Ele deixou para mim, para você. Nossa, essa irmã canta tão linda, cada vez canta lindo para Jesus, que chega a ser um festinol. Essa aqui também canta lindo, mas é tudo para Jesus, não é? É tudo para Ele, né, irmã? Não é para o homem, para a honra, para a glória de Deus. A glória que elas recebem aqui, meus irmãos, quando elas estão cantando, não é para elas. Às vezes os crentes é tão ignorante que fala, eu não vou dar glória para ela não, porque ela está cantando. Eu vou dar glória para outra, porque eu gosto do louvor da outra. Mas quem manda glória recebe glória, alabaxeia. Quem não manda glória não recebe nada de Deus, alabaxeia. E a glória dele ele dá para quem ele quiser, alabaxeia. Não adianta o menino tentar parar você, alabaxeia, porque o Senhor já te escolheu. Como a sua vida está na altar, Ele vai te abençoar, alabaxeia. Aleluia. Não adianta, meus irmãos, o inimigo querer parar o servo dele. Quando Satanás tentou Jesus, quando ele estava jejuando, Jesus estava em espírito. Jesus não estava numa balada, alabaxeia. Jesus não estava no meio da rua fofocando. Jesus não estava na rua falando disso que me disse. Ele estava cheio do Espírito Santo, alabaxeia. Então ele fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Eu creio nessas palavras e vou deixar por aqui. Certo que entrou no coração de cada um, no meu coração primeiramente. Que Deus continue falando dessa igreja maravilhosa. Que vocês são uma bênção na mão do Senhor. Aqui tem levita, tem pregador, tem diaconista, tem tudo. Essa igreja é uma pérola na mão do Senhor. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Aleluia.